Oiê! Voltamos para nossa aula e hoje eu vou começar a aula já resolvendo uns exercíciozinhos da semana passada. Foram pouquinhos, porém vocês tinham que escrever o que eram. Muitas pessoas sentiram dificuldades em algumas questões, por isso que hoje eu vou corrigir todas elas, para que não sobre mais nada. E se tiverem, mandem no meu privado, que eu vou estar aberto para que vocês tirem essas dúvidas. Primeira pergunta, eu acho que era mais fácil. Todos tinham a obrigação de acertar essa pergunta, porque eu perguntei quais os elementos principais da química orgânica. E eu já falei tanto aqui, eu vou botar aqui na tela, ó, CHOMPS. Vocês nunca esqueçam mais dessa palavrinha, CHOMPS, porque a gente vai ter carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo e enxofre. CHOMPS, vocês veem que a palavra ela começa com a inicial de cada uma. C, H, O, N, P, S. CHOMPS. Então, não se esqueçam mais, e muitos dizem até que toda matéria viva, todo material orgânico constituído, assim, basicamente, de química orgânica, tem esses elementos químicos na sua constituição, não obrigatoriamente todos, mas os principais ali vão existir, os elementos químicos vão estar agregados a essa base CHOMPS, e sempre na química orgânica a gente vai estudar muito eles. A próxima era, qual o nome da propriedade do carbono que faz ele ter várias ligações e quantas ele pode fazer? Nessa tinha uma pegadinha, porque eu falei muito rápido na aula passada qual era essa propriedade, então tinha que ter prestado muita atenção no que era mesmo real. E muita gente acertou, ainda bem, o número de ligações. Sim, o carbono ele é tetravalente, ou seja, ele consegue efetuar ali 4 ligações. É uma da carta coringa da tabela periódica, é o próprio carbono. E o nome dessa propriedade que faz ele ter essa opção de ser tetravalente é a hibridização do carbono. Ah, professor, meu Deus, era só ter prestado atenção na aula passada, mas vamos relembrar o que é hibridização. A gente sabe que o carbono, assim como todos os elementos químicos, ele tem uma camada de valência. Nessa camada de valência, a gente vai ter elétrons, ou seja, os elétrons vão estar distribuídos nessa camada de valência. Agora imagine a camada de valência com várias casinhas. As últimas casinhas da camada de valência do carbono tem 6 vagas. Até aí, beleza. 6 vagas, tá de boa. Professor, mas por que você está falando isso? A gente vai já chegar. E a camada de valência do próprio carbono, ele é distribuído em sp, onde a gente consegue ali agregar basicamente, na casa S, a gente consegue alocar 2 elétrons. Na casa P, a gente consegue alocar 6 elétrons. E vocês devem estar se perguntando, professor, mas por que você está levantando isso e tal? Calma aí. A gente sabe que o próprio elétron, a própria camada de valência do carbono, ele tem 4 elétrons na sua camada de valência. 4. E também, a gente sabe que sua distribuição, eu vou colocar aqui na tela, ela não vai ser tão regular. O que não daria para basicamente o carbono efetuar essas 4 ligações. Porém, como a camada S é muito próxima da de P, elas se ligam. Ela tem essa propriedadezinha, ela vai se ligar. Ela fica acopladinha ali, a camada S e a camada P. Quando essa camada S e a camada P se ligam, vai ali o carbono promover um estado de excitação e ele vai jogar um dos seus elétrons que está ali no seu parzinho lá para frente. E quando ele faz essa jogada de mestre, ele abre várias casinhas para efetuarem mais ligações
químicas. Então, isso é chamado de hibridização. Eu vou colocar aqui na telinha a ilustração de como isso fica, para ficar mais fácil. Então, o spin, que a gente diz, o spin elétron, ele pula para outra camadinha para abrir vagas, porque a gente fecha as camadinhas com 2 elétrons nessas casinhas, nessas alocações. Então, quando eu faço isso, eu tenho ali a possibilidade de reação. Lembrando, quando essas cargazinhas, quando essas alocações, elas estão sem nenhum spin, vamos dizer que elas não efetuam ligações. Então, eu preciso ter pelo menos um spin nessa minha casinha para efetuar ligações químicas. Então, devido a esse estado de excitação do carbono, da camada S ser muito próximo da camada P, eu vou conseguir que meu carbono efetue essas 4 ligações e ele seja tetravalente. Então, o nome dessa propriedade é hibridização do carbono e o carbono só consegue ser tetravalente por conta dessa propriedade. Desculpa. Como é classificado o carbono? Essa perguntinha aí também tinha uma pegadinha, mais uma pegadinha do bem. Mas a gente tem a divisão do carbono primário, secundário, terciário, quaternário. E a gente também tem o carbono saturado e insaturado. Vamos pelas primeiras nomenclaturas. Quando é que o carbono é primário? Quando o carbono vai estar ligado a apenas outro carbono. Então, ele faz uma ligação com o carbono e as outras 3 com elementos químicos diferentes. Carbono secundário. Quando ele vai estar ligado com 2 carbonos. Então, ele vai estar ligado com carbono e os outros 2 elementozinhos diferentes. Quando ele for terciário, ele vai estar ligado a outros 3 carbonos e um elemento químico diferente. E por último, quando ele for quaternário, ele vai ser ligado a 4 carbonos. Não tem mais nem outro elemento ligado a esse carbono que vai estar geralmente no centro da estrutura. Então, ele vai ser ali esse carbono quaternário. O que é de base é que geralmente os carbonos primários eles vão estar nas pontas das nossas estruturas químicas. Os carbonos secundários vão vir logo em seguida. Geralmente os terciários e os quaternários vão estar no meio da nossa estrutura, no meio dessa estrutura zona formada por carbonos, ok? E quando ele é saturado ou insaturado, a gente já viu isso. Ele vai ser saturado quando ele efetuar apenas ligações simples, ou seja, o carbono saturado só tem ligações sigma, e o carbono insaturado ele tem ligações pi, ok? Lembrem-se sempre disso. Professor, eu esqueci quando é que ocorre uma ligação pi, quando eu tenho ligação dupla ou tripla. Lembrem, a ligação pi ela equivale metade de uma ligação sigma pela interatividade, porque ela não ocorre de forma direta, ela ocorre de forma indireta, por meio da nuvem eletrônica, ok? Continuando, outra perguntinha fácil. Qual a família do carbono e quantos elétrons possui na sua camada de valência? Essa é fácil, o carbono está localizado ali na 4ª família, se a gente for contar as famílias principais, 1, 2, 3, 4, também conhecida como família do próprio carbono. Nessa família do carbono, é uma característica dessa família que todos os elementos químicos tenham 4 elétrons na sua camada de valência. A gente faz muito esse comparativo e lembrem-se, eu vou lembrar mais de vocês, por exemplo, família 1 tem 1 elétron na camada de valência, família 2 tem 2 elétrons na camada de valência, família 3 tem 3 elétrons na camada de valência, família 4, 4 elétrons na camada de valência, até chegar aos metais, até chegar aos gases nobres que tem 8 elétrons na camada de valência e fechando a regra do octeto, que eu preciso de 8 elétrons para que eu tenha a minha estabilidade química, ok? Lembrando que o número atômico dele é 6 e a massa atômica dele é 12, ok? Continuando, a última, que era um pouco mais puxada, que vocês tinham que ir lá pegar o PDFzinho que eu enviei para vocês e darem uma lidinha, que cite 3 características dos compostos orgânicos.
A gente poderia fazer uma sequência, a primeira ia ser solubilidade, condutividade, mas vamos falar da solubilidade. Os compostos orgânicos apolares são praticamente insolúveis em água, isso já era uma característica, e se dissolve em outro composto orgânico. E aí a gente entra num bizu da própria química, que é semelhante, dissolve semelhante, ok? Algumas exceções dos compostos orgânicos são polares e podem ser dissolvidos na água. Lembrem-se dele, que é o ácido acético, o açúcar, o álcool comum, a acetona e alguns outros. O ácido acético é o componente do vinagre, não se esqueçam disso. Então, esses que são compostos orgânicos polares, eles conseguem ser dissolvidos na água, porque a água também é polar. Agora, os meus compostos orgânicos apolares, eles não conseguem ser dissolvidos em água que é polar. Então, eu só consigo dissolver esses meus compostos orgânicos apolares com solventes apolares. Beleza? Continuando. Combustibilidade. A maior parte da energia consumida atualmente provém da combustão, ou seja, queima de compostos orgânicos. O gás de cozinha que está nos nossos fogões, o álcool dos automóveis. Pode-se dizer também que são bons combustíveis e são os melhores combustíveis assim são de origem orgânica. Aí vocês vão dizer, professor, petróleo, não sei o que. Gente, vocês acham que o petróleo veio de onde? Dá até um tempinho para vocês conversarem. O petróleo nada mais é do que residual orgânico, tido lá no fundo sobre altas pressões, e devido a isso ele teve uma mudançazinha na sua estrutura, ocorreu uma reação química, principalmente por base na pressão, pelo tempo também, então ele foi ali se formando várias cadeias de carbono, o que hoje designa-se como petróleo. Mas lembrem-se também que nos poços de petróleo não vai ter só petróleo, pode ter água, pode ter gás natural, que também é conhecido como GLP, pode ter petróleo, que é o que mais se tem, né? Precisa e tal. Então, é de composto orgânico. Os maiores e melhores combustíveis são com base na orgânica. Então, eles são de fácil combustão. Polaridade. As ligações mais frequentes envolvendo compostos orgânicos acontecem entre átomos de carbono e entre outro átomo de carbono e hidrogênio. E assim, consequentemente, oxigênio e hidrogênio também pode ocorrer. Todas as ligações de compostos orgânicos formados somente por carbono e hidrogênio são apolares. De novo, todas as ligações de compostos orgânicos que são formados por carbono e hidrogênio são apolares. Beleza? Pois os átomos unidos demonstram uma pequena desigualdade na eletronegatividade, ou seja, ali a gente não vai ter um desencontro muito grande da nuvem eletrônica para formar uma polaridade. Porque a molécula da água, por exemplo, a molécula da água tem polaridade, ela tem um polo onde a energia é maior. Por quê? Porque a gente vai ter um hidrogênio, um oxigênio aqui em cima e 2 pares de elétrons livres. Então aquilo é que forma a polaridade da nossa molécula, ok? Quando na molécula de composto orgânico houver outro elemento químico além do carbono e hidrogênio, suas moléculas passarão a apresentar certa polaridade. Por quê, professor? E aí a gente entra no assunto chamado de eletronegatividade. Alguns elementos químicos eles têm a capacidade de puxar elétrons mais para perto de si. E isso vai formar uma nuvem eletrônica muito grande ao redor deles. Ou seja, para ele ter essa capacidade eletrônica de puxar muito elétron, ele tem que ter uma nuvem eletrônica muito alta, ele tem que ter uma carga ali interna muito elevada. Então, quando eu tenho geralmente essa disparidade, essa diferença entre a eletronegatividade dessa nuvem eletrônica, a gente tem a polaridade da molécula formada. Por exemplo, se eu fizer a ligação do carbono com o oxigênio, eu vou ter essa polaridade, porque já
há uma diferença muito grande entre os dois, coisa que não havia tanto do carbono com o hidrogênio, ok? E aí a gente passa para uma última característica, que seria o ponto de fusão e ebulição. Os fatores que influenciam a temperatura de ebulição e fusão das substâncias são o tamanho e a geometria da molécula. Como assim, professor? Porque a gente sabe que para mudar ali basicamente a forma, quando a gente vai ou ebulir alguma coisa, quando ela vai passar da fase líquida para a gasosa, a gente sabe que essas moléculas elas têm uma interatividade. Quanto mais dificultosa for essa interatividade, mais difícil vai ser eu entrar na minha pressão de vapor, que vai ser quando ela vai começar a se tornar gasosa, ou no meu ponto de fusão para ela se tornar sólida. Então, por isso que eu vou depender tanto do tamanho como da forma geométrica da nossa molécula. Porque vai depender de acordo com que essas moléculas que estão ali no meio, elas vão se organizar para deixar isso ocorrer. Quanto maior for o composto, maior sua massa molecular e, consequentemente, maior será seu ponto de ebulição. Ou seja, quanto maior o nosso composto, a nossa molécula, maior será o ponto de ebulição maior dela. Entenderam? Mais temperatura ela vai precisar para que ela entre no seu estado gasoso. Ok? Pronto. Resolvemos nosso exercício. E para nos prepararmos para a semana que vem, eu quero dar umas palavrinhas com vocês. Juro que não vou pegar muito tempo, mas é muito importante do que vocês lembrem do que a gente vai falar aqui agora. Para a semana que vem a gente já juntando nossos conhecimentos para que semana que vem seja uma aula mais light, ok? A gente agora vai falar de cadeia de carbono. A gente já viu que graças a essa tetravalência do carbono, ele tem muita facilidade de formar cadeias, ou seja, grandes amontoados de elementos químicos em uma molécula. E a gente vai ter diferença entre essas cadeias, onde elas são classificadas como aberta, fechadas ou mistas. E a gente vai ainda ter mais classificação dentro, por exemplo, das cadeias abertas. Dentro da cadeia aberta, eu acho que eu vou tentar colocar aqui, eu vou ter uma cadeia homogênea e eu vou ter também cadeias heterogêneas. Deu para pegar aí? Porque as cadeias abertas, elas também são chamadas de cadeias acíclicas ou alifáticas. Elas apresentam duas extremidades, ou seja, no começo e no fim. A gente sempre vai ver elas de forma retilínea ou até mesmo em alguns formatos, porém a gente consegue encontrar duas pontas nessa nossa cadeia. E ela vai ter essa parte de homogênea e heterogênea, onde na minha cadeia homogênea eu não possuo heteroátomos. Nomezinho que vocês devem copiar aí, heteroátomos. Entre carbonos. Já na nossa cadeia heterogênea, possui heteroátomo entre carbonos. Vocês devem estar. Mas é bem isso aqui na nossa telinha. A gente tem essa diferença na cadeia homogênea e a cadeia heterogênea. Então fica esse bizu para a aula que vem. No ponto de vista de vocês, o que seria o heteroátomo aqui? Hein? As cadeias abertas, elas também apresentam uma classificação de acordo com a presença de radical, ramificações. E na sua cadeia carbônica, ou seja, a gente tem a cadeia normal, que é quando ela não tem ramificações. Por exemplo, meu braço é uma cadeia de carbono inteira. Colocando minha mão aqui em cima, eu vou ter uma ligação aqui com o outro meio. Então, isso seria uma ramificação. Agora, se ela tá tudo ok, do começo ao fim, de uma ponta a outra, ela não é ramificada, ela é normal. E as que possuem radicais, que são essas ramificações, essas que saem realmente da cadeia, e aí eu vou ter radicais. Então, a gente chama elas de ramificadas. A gente também vai ter na cadeia as chamadas cadeias saturadas e cadeias insaturadas. E o bom disso é que ela não vai mudar muito da definição do carbono, porque uma cadeia saturada ela só vai ter ligações simples.
E já uma cadeia insaturada, eu vou ter ligações duplas ou triplas. Ah, professor, então uma cadeia saturada, ela não vai ter ligações pi. E já a cadeia insaturada vai ter ligações pi. Exatamente isso. A cadeia saturada, ela só vai ter ligações sigmas. Enquanto a cadeia insaturada, ela vai ter pelo menos algumas ligações pi. Beleza? Já não foi tão difícil. Não é difícil essa parte. Cadeia fechada. A gente também tem as cadeias fechadas, que é quando a gente não tem pontas, não tem extremidade. Também chamadas de cadeias cíclicas. E aí lembrem, cadeias cíclicas, cadeia fechada. Cíclica lembra o quê? Ciclo. O ciclo nunca acaba. Então é basicamente isso. Da onde vem esse nome? Apresenta os seus átomos ligados entre si em forma de um ciclo, formando uma figura geométrica ou um anel. Podem ser classificadas quanto à presença de um anel aromático. Então, a gente vai ter as acíclicas ou não aromáticas, que são cadeias fechadas que não possuem um anel benzênico. A gente vai ver o que é isso na próxima aula, não se assustem. E a gente vai ter as cadeias aromáticas, que é quando eu já tenho o anel aromático, ou seja, o anel benzênico, e aí ela vai possuir uma ressonância entre seus elétrons. Essas cadeias, em geral, elas têm 6 átomos de carbono que se alternam em ligações duplas e ligações simples. A gente vai ver que ele é bem bonitinho. Ele fica todo fechadinho. Vou tocar aqui na tela 1. Então, é assim que ele é. Muita coisinha hoje também, mas não se assustem. A gente vai ver isso tudo destrinchadozinho. Façam as anotações de vocês. Vou mandar um PDF para vocês também acompanharem isso pelo PDF, para a gente já se organizar, ok? Grande abraço, uma ótima semana a todos e até semana que vem. Lembrando, estou disponível hoje, quarta-feira, o dia todo, para vocês tirarem dúvidas comigo.